Boa noite. Boa noite. Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um culto aqui ao ar livre, aqui na Avenida Luiz Guimarães. E que Deus nos abençoe e que essa mensagem venha penetrar em nossos corações e nossa mente, que nós saiamos daqui mais fortificados, mais espiritual, e que essa mensagem venha nos guiar na nossa trilha como cristão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Querido eterno Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que está na Tua presença. Agradecemos pela nossa família, agradecemos pela vida, agradecemos pelo alimento que nos dá. E te pedimos, Senhor, e pela Tua onisciência, Tu sabe as nossas falhas, as nossas petições, e te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, em nome de Cristo. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, nessa reunião. É isso que nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Teu Filho amado, que reina e reinará para todos sempre. Amém. Amém. Culto ao ar livre, noite do dia 28 de fevereiro de 2025. E este é o professor Francisco Rocha. Culto ao ar livre é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alburuene. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alburuene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Vamos abrir aí no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 25. Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alburuene. E este é o professor Francisco Rocha. Colossenses você encontra Hebreus. Tessalonicenses, Colossenses, Hebreus. Vamos ler aqui. Esse versículo diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes o que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, cada dia que passa, hoje nós estamos vivendo os últimos dias. Cada dia que aproxima a volta de Cristo, menos pessoas, mais pessoas não querem saber de igreja. Porque igreja é coisa de crente. Igreja é coisa triste, é coisa, eu tenho que abdicar de certas coisas para eu poder ir para a igreja. Porque igreja eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que sustentar pastor, eu tenho que sustentar a igreja. Ir para a igreja, eu vou deixar de beber, de fumar, do carnaval, de pular carnaval, de ir para Fortal. Vai ter uma lista imensa que eu tenho que abdicar daquilo ali para poder ir para a igreja. E lá em Hebreus, que foi escrito há quase 2000 anos, esse livro foi escrito. E o livro de Hebreus já afirmava que o não ir para a igreja já estava sendo o costume de muitos naquela época, irmãos, há mais de 1000 anos. E hoje está cada vez mais se agravando a questão de não se congregar. O não se congregar, irmãos, está errado. O não se congregar, o não ir para a igreja está errado. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Vamos ler aqui umas passagens. O termo, hoje existe um termo, irmão, chamado de desigrejados. O que é o desigrejado? É aquele que diz que está em paz com Deus, ele não faz o mal, ele não fuma, ele não bebe, ele não fala mal de ninguém, ele não é fofoqueiro, ele vive bem, ele com Deus está bem, ele não precisa de ir para a igreja. Ele é a pessoa correta, aos olhos dele, ele é uma pessoa correta. Isso faz parte de um termo hoje que a gente chama de desigrejado. O termo desigrejado se refere a um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra nova, baseado na decepção que algumas pessoas tiveram com qualquer instituição religiosa. Eu fui para a igreja X, eu fui para a igreja Y, e lá eu tive uma decepção com o irmão, com o pastor, com o diácono, não sei com quem, com o tesoureiro. Por essa decepção, eu não fui mais para a igreja. Você não vai mais para a igreja por isso. Então o motivo de você ir para a igreja era o motivo errado. Se você se decepcionou com o tesoureiro, com o pastor, com o diácono, e você não vai mais para a igreja por isso, então você estava indo para a igreja pelo motivo errado. O que percebemos hoje é, por conta deste fenômeno, que fenômeno? As decepções, uma busca por respaldo em argumentos teológicos históricos para justificar a não necessidade da igreja para o exercício da fé. Na história recente, tornou-se mais comum a classe de religiosos evangélicos sem vínculo institucional. Cristãos nominais, algo em comum até então na tradição protestante, apresentam sua justificativa para tal decisão. Essas pessoas não se consideram desviadas da fé. Declaram que estão, na verdade, decepcionadas com a instituição, mas não com Cristo, querem apenas Jesus, e alegam que não precisam da igreja para a manutenção da sua vida cristã. Isso é uma falácia, isso é um sofisma do inimigo. Você não é justo diante de Deus perante as suas obras. Da Igreja Adventista do Se você fica na sua casa, você não vai para a igreja, você acha que você está fazendo a obra, você não está fazendo a obra, porque você tem que fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Placa de igreja não salva, mas você, para ser salvo, você precisa fazer parte da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? É trabalhar na obra. Você tem que trabalhar na obra. Não é, irmão? Glória a Deus. Mordomia cristã é trabalhar na obra. Os desigrejados é muito cômodo. Aí você fica em casa, manda um WhatsApp com mensagem, é bom dia, boa tarde, boa noite, que Jesus te ama, que Jesus está voltando. Só no Zap, você passa deitado numa rede, mandando mensagem pelo WhatsApp. Na sua cabeça, na sua mente, você está fazendo a obra. Você não está fazendo a obra. A gente leu Hebreus agora 25, 10, 25. Que é costume de muitos não se congregar. Como é que você, na sua casa, você vai dar o dízimo? Se o dízimo faz parte da lei de Deus. O dízimo é para sustento da obra. Como é que você vai dar o dízimo se você está em casa, se você não se congrega em igreja nenhuma? Eu não estou falando de placa de igreja.
Mas toda igreja, ela tem que ter o dízimo e as ofertas. Ela sobrevive, ela é sustentada pelo dízimo e as ofertas. Dentro da Bíblia, fica claro que o papel da igreja é marcadamente importante e fundamental. Não significa dizer que a igreja é quem salva, porque em termos teológicos, a salvação se dá por meio da morte expiatória de Cristo. O Espírito Santo é quem age nos seres humanos para convencer da justiça, do pecado e do juízo. A aceitação do sacrifício substitutivo que nos foi dado como fruto da graça de Deus resume todo o plano de salvação. Irmãos, pense bem, como é que você vai interagir com os irmãos se você não vai para a igreja? Como é que você vai ouvir uma palestra, um sermão do pastor somente assistindo um vídeo? Será que o vídeo substitui a pregação ao vivo e a cores? Não, apenas registra. É apenas um registro digital. Bem-vindo, irmã. Pode sentar, irmã. Certo. Como é que você vai interagir com os irmãos? Que Cristo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você vai interagir se você não vai à igreja? Como é que você vai dizimar? Como você vai ofertar? Como é que você vai trabalhar dentro da obra se você é um desigrejado? Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, e este é o professor Francisco a igreja Rocha. Também é uma aliança de fé. Se você analisar, irmãos, existe todo um processo. Existe o arrependimento. A primeira coisa, arrependimento. Segundo, batismo. Terceiro, o conhecimento da palavra. O quarto, o conhecimento, o Espírito Santo toca em você e você é batizado com o Espírito Santo. E o quinto, a comunhão. Como é que você tem comunhão? Na igreja. A sua comunhão com Deus e com os irmãos é na igreja. Chegando aí, senhor Maurício, aos 93 anos de idade. A igreja também é uma aliança de fé, um só corpo com muitos membros que são identificados como discípulos de Jesus. O discipulado significa andar junto, no mesmo caminho. Isso consolida de maneira específica por meio da igreja. Ela é um grupo único, porque é uma comunidade do Espírito Santo. Uma reunião em que Deus opera. O centro da igreja é Cristo, e por isso os seus membros se reúnem debaixo de um mesmo sentimento para aprender e adorar a Deus. Culto ao ar livre, Amém, irmão? Iniciativa e realização da Igreja Adventista Chegando do Sétimo aí Dia mais do alimentos. bairro de Alvaroene. Estamos exatamente na rua Luiz Guimarães, bairro Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Pode passar. E este é o professor Francisco Rocha. A unidade, a igreja, é a força que move o cristão. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir a dissensão entre os irmãos. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Outro importante aspecto da igreja é o exercício da mordomia cristã, porque constrói a fidelidade das pessoas. A forma de pregação do Evangelho e a manutenção dos que vivem para pregar o Evangelho são propósitos estabelecidos por Deus. Ficar fora da igreja é perder parte de uma bênção especial que Deus tem para a sua vida.
Ficar fora da igreja é substituir o pastoreio pela autocuidado. Ficar fora da igreja é se isolar de outros cristãos que estão na mesma caminhada. Ficar fora da igreja é não aproveitar as oportunidades de viver o cristianismo prático. Ficar fora da igreja é ficar fora do plano de Deus para a manutenção da fé. A igreja e o evangelho são totalmente compatíveis e complementares. É preciso ter tanto um quanto o outro. A gente se pergunta, por que é que existe a igreja? Poderia não existir igreja? Sim ou não? Será que poderia hoje não existir nenhuma igreja? Seria possível? Acho que não. Não? Sim? Não? Será que o mundo poderia viver sem a igreja? Às vezes você fica em dúvida, né? Será que tira igreja ou permanece igreja? Será que eu tirar todas as igrejas do planeta Terra, o planeta continuaria a existir? Sim. A diferença está, irmãos, não haveria salvação. Porque através da igreja que é anunciado o evangelho. O evangelho, gente, é o mapa da salvação. O evangelho, as boas novas, a Bíblia, os profetas, os capítulos, os versículos, os livros, as cartas de Paulo, tudo isso é o mapa que guia você para a salvação. Poderia o mundo viver sem igreja? Poderia. O problema é que não teria esperança para o homem. Você ia morrer sem esperança nenhuma. Porque não haveria mais arrependimento. Não existiria mais a lei para dizer que você é um pecador que precisa de arrependimento. Porque não teria mais a igreja. A igreja que mostra na palavra que você é um pecador. Todos nós somos pecadores que necessita de arrependimento. Todos somos pecadores que necessita de arrependimento. E somente na igreja é que é mostrado isso. Não é na faculdade, não é no colégio, não é em organização nenhuma mostra isso. O único lugar que mostra o mapa, que orienta você, que você é um pecador, que necessita de arrependimento e que existe um Redentor, é a igreja. Não importa o nome da igreja, a Assembleia de Deus prega, a Adventista prega, a Igreja Mórmon prega, Testemunho de Jeová prega, a Igreja Ortodoxa prega, a Igreja Católica Romana prega sobre Cristo. Todas as igrejas pregam sobre Cristo, porque elas têm um mapa, elas guiam você e diz que você é um pecador, precisa de arrependimento, e existe um Redentor. Essa que é a verdade. Nós temos liberdade e livre-arbítrio. Você pode querer aceitar a mensagem ou não. O problema não é de Deus, o problema não é de Cristo, o problema é seu se você não aceita. O problema é seu. Só existe dois caminhos: a salvação ou a perdição. Não existe meio termo, gente. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A sua decisão de seguir ou não o Salvador é a sua salvação. E somente a igreja é que possui os ensinamentos para você entender, colocar na sua mente, no seu coração, que você necessita de se arrepender. Irmão, e o que é arrepender-se? Se entristecer pelo pecado
é tristeza pelo pecado e afastamento dele. Isso é arrependimento. O que é se arrepender, irmão? Eu ficar triste pelo pecado, pelas coisas que eu fiz. Se eu roubei, se eu matei, se eu adulterei, não interessa o que você fez. Você se entristece por aquilo e você se afasta daquilo. A tristeza e o afastamento do pecado, isso é arrependimento. E a permanência no arrependimento é a obra de santificação. E o que é santificação, irmão? Significa separação. Você está no mundo, mas não participa mais das coisas do mundo. Aí a obra é de santificação. Você é um santo que você não peca mais? Não. Mas o que está ao seu alcance você vai fazer. Eu posso não mais fumar? Eu posso. Eu posso não mais beber? Posso. Eu não posso mais, eu não vou mais adulterar. Você pode fazer? Pode. Você pode se tornar pessoa não corrupta? Pode. Você pode parar de mentir? Pode. Tudo que você pode fazer, que você fazer de errado, você não faz mais, você pode fazer, é arrependimento. Você pode continuar nessa obra de arrependimento? Pode sim. Aí a obra de santificação. Aí o que é que acontece? Então isso aí são as obras que me salvam? Não. Isso é fruto da pessoa convertida. A pessoa convertida, ela está na obra de santificação. E os méritos de Cristo que morreu por mim e por você, cobre você, e você é justificado pela sua fé. Olha que processo interessante, que é a justificação pela fé. Você é justificado pela fé. E o que é a fé? É se apoderar das promessas de Deus, se apoderar das promessas do Evangelho. Quando você se apodera das promessas, e você tem fé, permanece na fé, você é justificado pela fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Olha que interessante a questão, irmão, a importância da igreja, que a gente chama no hebraico de Kehilá. Kehilá é igreja. A igreja, eclesia. O que é eclesia? No grego, eclesia significa grupo, significa reunião de pessoas. Eclesiástico, tem a palavra eclesiástico, né? E a gente agora entendeu que nós devemos nos congregar, porque existe N motivos para você se congregar. Quando você não se congrega, irmãos, você não se fortalece na fé. Você não se fortalece. Faça um teste, passe um mês sem ir para a igreja. Você já não quer ler mais a Bíblia. Isso aconteceu comigo, irmão. A outra igreja que antes de eu vir para a Adventista, eu era da igreja Mormon, e eu faltei um dia, faltei dois, comecei a me afastar. Com o tempo eu não lia mais a Bíblia. Para resumir, eu me apostatei. Está vendo aí como é que é? Você tem que ler a Bíblia, irmãos. Leia um versículo todos os dias. Você vai se fortalecendo. Todo dia. E não deixe, irmão, vocês aí, irmãos, não deixe de vir para a pracinha. Toda sexta, não deixe de vir. Sempre tem uma palavra para você, para um tem uma palavra para você. E você vai se fortificando na fé, e você vai comparando o mundo, e comparando a igreja, e comparando o mundo, que existe uma grande diferença de comportamento. Quando você está na igreja, irmão, até o seu modo de falar muda. Quando você está na igreja, o seu modo de vestir muda. Quando você está na igreja, o seu modo de pensar muda.
Quando você está na igreja, as suas amizades mudam. É ou não é assim? Muda a amizade, modo de pensar, modo de falar, modo de vestir, modo de se comportar, modo de sentar. Até o modo de sentar-se seu é diferente. Quando alguém olha para você e diz, esse homem é crente. Esse senhor e essa senhora que estão passando aqui são crentes. Só pelo modo de vestir. Oh, glória. Porque você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. Você entendeu, você abriu o olho, você entendeu a verdade, irmãos. O mundo está cego. Pessoas e pessoas, não sei quantas pessoas no Brasil se prepararam desde o ano passado para o carnaval, juntando dinheiro para brincar o carnaval. 3, 4 dias de brincadeira que não leva você a lugar nenhum. Não edifica você em nada. Estou falando que eu já brinquei o carnaval. Eu não ganhei nada. É uma tristeza na alma, irmãos. É uma alegria, uma falsa alegria. O carnaval é uma falsa alegria. Eu lembro, há uns 10, sei lá, 15 anos, tinha um pessoal que eles começavam a juntar dinheiro em novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses juntando dinheiro para alugar casa de praia. A gente foi em 2 picapes. Uma picape era só com bebida e comida. Uma picape só com comida e bebida. E a outra picape com as barracas. Para brincar o carnaval. Aí, se for fazer isso para uma obra missionária, ninguém tem coragem de fazer. Passar 4 meses juntando dinheiro para uma obra missionária. Veja que, vá juntar os irmãos para fazer isso. O carnaval não falta dinheiro, irmão. No carnaval não tem gente com hérnia de disco, não tem gente doente, a criança não fica doente. Meu irmão, é uma energia tão grande. Tem até um vídeo que eu assisti, a mulher sambando, aí o rapaz botou agora. Essa aí, onde é que ele botou, meu Deus? Essa aí antes da perícia médica. Antes da perícia médica. Não existe doença. Ninguém fica doente, eu não consigo entender. Porque é a motivação da carne. O carnaval, a palavra carnaval vem da palavra carne. Carnaval, obra da carne. Quantas pessoas, misericórdia, Deus, quantas vão morrer no carnaval? Quantos vão perder a virgindade no carnaval? Quantos vão perder de estar na igreja, de ouvir a palavra? Está numa brincadeira, numa diversão que não leva a lugar nenhum. Quantas traições, quantos adultérios, quanta prostituição num evento desse. E um evento divulgado pela TV. É ou não é? A TV é monitorando toda a festa, meu irmão. E muita gente assistindo. E Satanás sentado de camarote aplaudindo. É ou não é assim? É desse jeito, irmãos. Eu fui, então estou falando que eu já fui para o carnaval. Fortal, eu fui para o Fortal. É uma bagunça só, meu irmão. E cada ano que passa fica pior. É ladrão. Não vou nem fazer a lista aqui. Aí se é de você estar na igreja, irmãos, você vai estar no carnaval, você trocando prato de lentilhas, como Esaú fez, Esaú, trocar primogenitura pelo prato de lentilhas, pela uma festa demoníaca, irmãos. Não sou eu que estou inventando o que estou falando aqui para fazer medo a ninguém. Não, irmão, porque isso é bíblico.
É uma festa que Deus não aprova. É uma festa desaprovada por Deus. É a Babilônia, irmãos. Em Apocalipse diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Vá para a igreja. Não escolha placa de igreja não, irmão. Vá para a igreja. Lá Deus vai usar você. Se o pastor é assim, se o pastor é assim, não se preocupe não, vá para a igreja, vá se congregar. Ao ar livre, uma iniciativa de realização não tem nada que dar da Igreja você. Adventista do Sétimo Dia do Bairro E está cada vez pior, irmão. E este é o professor Francisco Rocha, nesta noite do dia 28 de fevereiro de 2025. Assista o noticiário para você ver. Sexta-feira à noite. A desgraça que vem. Assista para você ver. Só desgraça. Vou fazer a última pergunta. O que é que você perde indo para a igreja? Nada. Você não perde nada. Você só ganha. Temos a igreja ali, ó. Igreja Pentecostal, Deus é amor. Você perde alguma coisa indo para aquela igreja? Você perde alguma coisa indo para a igreja ali do seminário? Não, de forma Irmãos, alguma. pelo amor de Deus, né? Vamos nos congregar. Essa é a palavra de hoje. Vamos nos congregar. Não deixemos de nos congregar, que é costume de muito. Porque o mundo não tem nada de bom a dar para ninguém. Amém? Vamos ficar de pé? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela tentará. E não olhe para trás. Segura na mão de Deus. E vai. Amém, glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Querido eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, imensamente por esse dia. Está aqui reunido, Senhor, deixando as coisas do mundo de lado, as coisas seculares, Senhor. Está reunido. Somos um povo pequeno, mas somos um povo diferenciado. Nós somos um povo separado para Ti, Senhor. Agradecemos pela família adventista e te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e que Cristo esteja em nossa vida, em nossa família. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina e reinará para todos sempre. Amém. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite do dia, noite de sexta-feira, do dia 28 de fevereiro de 2025, né? A luz faltou exatamente quando o professor Francisco Rocha, que foi quem proferiu esta retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, assim que ele encerrou, a luz aqui direcionada ao culto pifou. Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, está concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos à sopa mais gostosa do universo, com a iluminação pública aqui. Só podemos dizer uma coisa: que Deus proteja a todos que vão brincar o carnaval e que não vão também, que eles foram para os retiros, enfim. Que Deus nos proteja grandemente neste carnaval e para todo sempre. Valeu, Jesus, valeu, professor Francisco Rocha. Que é o responsável aí. Dá o apoio. Valeu, Jesus.